E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada de estudo, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal no YouTube do Professor Renatão. Hoje vamos falar sobre Código de Trânsito Brasileiro, vamos falar sobre os pedestres, capítulo 4 do CTB, pedestres. Antes de a gente começar, peço que você se inscreva aí no canal no YouTube do Professor Renatão, compartilhe o vídeo com seus amigos, esmaga o like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para receber as notificações. Lembrando também que na descrição desse vídeo tem alguns links importantes. Também tem o Pix aí para você apoiar o canal do Professor Renatão. Vários links e informações importantíssimas na descrição do vídeo. Então, você pode pausar o vídeo e ler a descrição atentamente, que eu tenho certeza que a gente tem um material lá que vai ajudar na sua preparação. Beleza? Então, se você já se inscreveu, já compartilhou, já deixou aquele like, seu like é importantíssimo. Qualquer dúvida que você tiver, você pode e deve deixar nos comentários desse vídeo, pois a sua dúvida pode inclusive ser o tema do nosso próximo vídeo. Beleza? E o tema da aula de hoje, disciplina e código de trânsito, o tema da aula capítulo 4, que trata dos pedestres. Beleza? Vamos lá então, pessoal, se inscreva aí no canal, compartilhe, muito importante aí pra gente, beleza? E claro, se possível, apoie o Professor Renatão aí com qualquer Pix de qualquer valor. O link e o Pix está na descrição do vídeo. O artigo 68 diz o seguinte: é assegurado ao pedestre a utilização... Deixa eu pegar minha canetinha aqui para fazer mais algumas possíveis anotações para você. É assegurado ao pedestre a utilização dos passeios ou passagens apropriadas das vias urbanas e dos acostamentos, das vias rurais para circulação, podendo a autoridade competente permitir a utilização de parte da calçada para outros fins, desde que não seja prejudicial ao fluxo de pedestres. O que esse artigo 68 está falando, pessoal? Está falando que, via de regra, as calçadas, né, quando a gente fala de passeio, a gente se refere às calçadas, elas são destinadas aos pedestres. Porém, o órgão com circunscrição sobre a via pode destinar a ela outro fim, desde que o que? Não seja prejudicial ao fluxo de pedestre, né? Então a gente vê, ó, isso aqui tudo seria uma calçada, certo? Ó, toda essa parte aqui até aqui, ó, seria uma calçada. Porém aqui a entidade sobre a via decidiu não fazer a faixa destinada aos ciclistas na própria pista de rolamento. Ela decidiu fazer na calçada, olha aqui, ó. E pode isso? Pode, tá? Por quê? Porque aqui o próprio artigo 68 do Código de Trânsito já diz, desde que não atrapalhe, pode ser destinado um outro fim à calçada, certo? Ao passeio. Bacana? Bacana, né? E agora uma outra situação que acontece aqui, ó. O que a gente tem nessa foto aqui? Um ciclista e um pedestre? Dois pedestres? E aí? Coloca aí nos comentários do vídeo, cara. Se você estiver assistindo, coloca aí. Ciclista ou pedestres? Esse rapaz à frente, camisetinha de ciclista, capacete de ciclista, shortzinho coladinho de ciclista, bike de ciclista. O que a gente tem aqui? Um ciclista e um pedestre? Olha só, vamos ver o que diz o código. O ciclista desmontado. O ciclista desmontado. O ciclista desmontado. O que é? Ele quebrado? Não, cara. Quando ele não está em cima da bicicleta, empurrando a bicicleta, equipara-se ao pedestre em direitos e deveres. Equipara-se a pedestres em direitos e deveres. Então a mesma coisa. Nessa situação aqui, se fosse uma questão de prova, na foto, analise a imagem a seguir e defina. Você tem um ciclista e um pedestre? Dois pedestres? Qualquer alternativa que tivesse, você teria dois pedestres, tá? Dois pedestres. Por quê? Porque o ciclista desmontado equipara-se a pedestre em direitos e deveres, tá? Isso aqui vocês vão ver que a parte que cobra dos pedestres no Código de Trânsito é bem repetitiva. Essa parte aqui nas questões a gente vai ver que esse assunto é bem abordado. Beleza? Sigamos, pessoal.
Parágrafo 2º. Nas áreas urbanas, quando não houver passeio ou quando não for possível a utilização destes, a circulação de pedestres na pista de rolamento será feita com prioridade sobre os veículos, pelos bordos da pista, em fila única, exceto em locais próprios pela sinalização e nas situações em que a segurança ficar comprometida. Então, olha só, vamos por partes. Nas áreas urbanas, quando não houver passeio ou quando não for possível a utilização destes, né? Quando não houver passeio, quando não houver calçada, a circulação dos pedestres pode ser feita pela pista de rolamento, pela estrada em si, com prioridade. Aqui a gente tem prioridade sobre os veículos. Ela será feita pelo bordo da pista, pela beirada da pista e será em fila. Não são as pessoas andando uma do lado das outras, são em fila. Exceto em locais proibidos pela sinalização e nas situações em que a segurança ficar comprometida. Então, se tiver uma placa dizendo proibido pedestre, como eu já falei em vários vídeos, respeita-se a orientação da via, o que diz a sinalização da via, certo? Parágrafo 3º. Nas vias rurais, quando não houver acostamento ou quando não for possível a utilização dele, a circulação de pedestre na pista de rolamento será feita com prioridade sobre os veículos, pelos bordos da pista em fila única. Então aqui só está regulamentando praticamente que é feito sempre pelo bordo da pista e em fila, tá? Não é um ao lado do outro. Em sentido contrário ao deslocamento de veículos, sentido contrário, beleza? Exceto em locais proibidos pela sinalização e nas situações em que a segurança da via ficar comprometida. Parágrafo 5º. Nos trechos urbanos de vias rurais e nas obras de artes a serem construídas, deverá ser previsto passeio destinado à circulação dos pedestres, que não deverão, nessas condições, usar acostamento. Então, olha só, a gente lembra, eu até coloquei aqui para vocês, ó, já deixei como tarefa para nossos alunos, para os meus alunos lá do Gabaritando das Guardas Municipais, o anexo 1 do Código de Trânsito traz definições importantíssimas para vocês, e vocês precisam ter todas essas definições, tá? O que é o acostamento? Acostamento é parte da via diferenciada da pista de rolamento destinada à parada ou estacionamento de veículos em caso de emergência. Acostamento não é estacionamento. Acostamento é para parada de emergência, ok? E a circulação de pedestres e bicicleta quando não houver local apropriado para este fim. Então, quando não houver local apropriado para fim, o pedestre vai para onde? Vai para o acostamento. Se houver uma parte da via destinada para o pedestre, ele tem que caminhar naquela parte ali, tá? Então, voltando aqui no parágrafo 5º, ó, aí se não houver parte da via a eles destinadas, aí sim eles vão usar o acostamento. Ok? Mas o acostamento, a função principal do acostamento é parada de emergência. Artigo 6º. Onde houver obstrução da calçada ou da passagem para pedestres, o órgão ou entidade com circunscrição sobre a via deverá assegurar a devida sinalização e proteção para a circulação de pedestres. Onde houver obstrução na calçada, então a calçada foi obstruída por um acidente, por uma obra que está sendo feita ali, qualquer coisa, o órgão pela via tem que fazer uma devida sinalização. Artigo 69. Artigo 69 eu já desmembrei ele aqui em parte, para você não errar nenhuma questão. Vamos lá. Ó. Para cruzar a pista de rolamento, o pedestre tomará preocupações de segurança, levando em conta principalmente, tá? São só essas? Não, mas esses são os fatores principais que ele precisa levar em conta. Ó, a visibilidade da via, como é que ele está vendo a via, né? Se ele está vendo que a via está movimentada ou não, a distância da via, a velocidade dos veículos e a utilização sempre as faixas ou passagem a ele destinadas,
sempre que essas existirem numa distância de até 50 metros. Então, sempre que tiver uma faixa elevada, uma faixa de pedestre, um local específico para o pedestre atravessar a via, ele precisa usar esse acesso, tá? É uma obrigação. O que cai em prova? Qual é a pegadinha? Eles trocam isso aqui, ó, tá? Porque eles sabem, né, que o pedestre precisa usar, que já digamos, lei, né? A gente está vendo uma lei, né? O Código de Trânsito Brasileiro, então já é uma lei, né? Porém, eles trocam essa distância, 150 metros, 250 metros, 30 metros, não, são 50 metros, ok? Também a gente tem mais algumas disposições aqui para você, ó. Onde não houver faixa ou passagem, o cruzamento da via deverá ser feito em sentido perpendicular ao seu eixo. O que seria perpendicular? E aí, o que é? Você sabe o que é? Coloca aí nos comentários do vídeo, responde aí logo abaixo desse vídeo. Sabe ou não? Vamos lá, ó. Buscamos ao dicionário, né? Pela parte de dicionário no sentido estrito da palavra. Em geometria, perpendicularidade ou ortogonalidade, cujo símbolo é um T de cabeça para baixo, é uma noção que indica a distância entre dois objetos, reta ou plano, e fazem um ângulo de 90 graus, né? Seria como se fosse um T, né? Então, se a via estiver aqui, nessa posição, você vai atravessar ela nessa posição, tá? Então, é a distância entre dois pontos quando um está em formato do T do outro, tá? Então, você vai sempre atravessar a via no menor sentido, tá? Sigamos. 2. Para atravessar uma passagem sinalizada para pedestres ou delimitadas. Onde houver foco de pedestre, obedecerá a indicações das luzes. Então, se tem foco, se é um centro da cidade, se é uma via muito movimentada, devemos observar as luzes, né? Que são o semáforo aí para os pedestres. Onde não houver foco de pedestres, aguardar que o semáforo ou o agente de trânsito interrompa o fluxo dos veículos. Então aqui a gente vê, né? Se não houver semáforo, for também uma via mais movimentada, se possível, né? Se a autoridade de trânsito estiver ali, o agente da autoridade de trânsito estiver ali, você pode solicitar a ele, né? Que ele pare o trânsito para você fazer a sua passagem. 3. Nas interseções e suas proximidades, onde não existam faixas de travessia, os pedestres devem atravessar a via na continuação da calçada, observando as seguintes normas. Não deverão adentrar na via sem antes se certificar de que poderá fazê-la sem obstruir o trânsito de veículos. Então, os pedestres, a gente costuma dizer que são um pouco folgados, mas a gente não pode esquecer que a gente também é pedestre. Tá? Mas sempre que a gente for fazer uma passagem, devemos observar a possibilidade de não interferir no trânsito da via, certo? Uma vez iniciada a travessia de pista, os pedestres não deverão aumentar seu percurso, demorar-se ou parar-se sobre ela sem necessidade, ok? Sem necessidade você não pode parar sobre a via. Artigo 70. Os pedestres que estiverem atravessando a via sobre as faixas delimitadas para este fim terão prioridade de passagem, exceto nos locais com sinalização semafórica, onde deverão ser respeitadas as disposições desse código. Então, os pedestres, em regra, eles têm prioridade de passagem. Muito cuidado que a gente vai ver uma situação que eles têm preferência, mas, em regra, eles têm prioridade, tá? Parágrafo único. Nos locais em que houver sinalização semafórica de controle de passagem, será dada preferência aos pedestres que não tenham concluído a travessia, mesmo em caso de mudança do sentido, liberando a passagem de veículos. O que isso aqui quer dizer? Os pedestres eles têm a preferência, e a troca da palavra preferência por prioridade em concurso público, principalmente na parte de CTB, ela ocorre muito, tá? Os pedestres eles têm prioridade no trânsito, porém se eles já estiverem iniciado a travessia da via, eles têm preferência. Essa é a situação que eles têm preferência, se eles já estiverem
iniciado a travessia da via, tá? Então, olha só, nessa situação aqui, ó, como ele já iniciou a travessia, essa moça aqui, ela tem a preferência, tá? Senão, se ela estivesse aqui, ó, ela teria prioridade. Mas como ela está no meio da via, ela tem preferência, tá? E essa parte aí é super cobrada em concurso público. Artigo 71. O órgão ou entidade com circunscrição sobre a via manterá a obrigatoriedade as faixas de passagem de pedestre em boas condições de visibilidade, higiene, segurança e sinalização. O que isso quer dizer? Se a sua faixa de pedestre aí onde você trabalha, ela estiver bem ruim, onde você trabalha, onde você mora, onde você passa todos os dias, você pode reclamar onde? Para o presidente? Não, cara, vai lá na prefeitura e reclama, porque é entidade com circunscrição sobre a via se for uma via municipal, né? Se for uma via estadual, aí você tem que acionar o órgão estadual. Questão número 1. Deixa eu pegar minha canetinha aqui e a gente vai destacando o que precisa para você. Questão número 1. O Código de Trânsito Brasileiro define que a circulação de pedestres deverá, 2 pontos, né? E agora a gente tem as alternativas. Item A, ser realizada pelo centro da pista com prioridade sobre os veículos, no caso de ausência de passeios em vias urbanas. B, ser realizada em fila única, no sentido de deslocamento do tráfego, desde que com a sinalização adequada, na ausência de acostamento em vias rurais. C, ser realizada nos acostamentos em obras de arte a serem construídas. Item D, subordinar-se à circulação de veículos nas travessias onde houver apenas faixa de pedestres. Item E, ter preferência de passagem em cruzamentos semafóricos, mesmo em caso de mudança de semáforo. E aí, querido estudante, tempo para você analisar essa questão? Conseguiu achar a questão? Cara, essa questão, gabarito letra E, está lá no artigo 70. Ó. Nos locais em que houver sinalização semafórica de controle de passagem, será dada preferência, olha só, de passagem, ó, preferência de passagem em cruzamentos aos pedestres que não tenham concluído a travessia, mesmo em caso de mudança de semáforo, liberando a passagem dos veículos. Então, mesmo que o semáforo já tenha trocado a sua sinalização para os automóveis poderem seguir seu trajeto, caso algum pedestre já tenha iniciado a travessia, este precisa e terá a preferência, ok? As outras alternativas aí estão erradas. Aqui diz que é o centro da pista e não, é o bordo da pista, tá? O item B, será realizado em fila única no sentido de deslocamento do tráfego desde que com sinalização adequada, na ausência de acostamento das vias rurais. Não, aqui é em sentido contrário ao dos carros. Ser realizado nos acostamentos em obras de arte, não, né? Claro que não. A previsão é que em obras de arte já sejam previstas passeios públicos, né? Já seja prevista a calçada. E o item D diz que subordinar-se a circulação de veículos nas travessias onde houver apenas faixa de pedestre. Não, é onde não houver a faixa de pedestre, aí sim pode ser feito sobre a via. Tranquilo? Cara, comenta aí, acertou essa questão ou não? Comenta aí pra gente saber como é que o nosso conteúdo está chegando aí para você. Vamos lá? Questão número 2. Sobre os pedestres e condutores de veículos não motorizados, assinale a alternativa incorreta. Olha só, está pedindo a alternativa incorreta. Item A. Para atravessar uma passagem sinalizada para pedestres ou delimitada por marcas sobre a pista e onde houver foco de pedestres, este deverá obedecer às indicações das luzes. B. Onde não houver foco de pedestres, esse deverá aguardar que o semáforo ou agente de trânsito interrompa o fluxo de veículos. C.
Nas interseções e suas proximidades, onde não existir faixa de travessia, os pedestres devem atravessar a via na continuação da calçada e não deverão adentrar na pista sem antes se certificar de que podem fazê-lo sem obstruir o trânsito de veículos. Item D. Uma vez iniciada a travessia de uma pista, os pedestres poderão aumentar o seu percurso, demorar-se ou parar sobre ela sem necessidade, pois gozam de prioridade de passagem. E aí, querido estudante, tempo! Cara, essa aqui tá bem tranquila, né? Gabarito item D, porque está pedindo a incorreta. E olha só, o que a alternativa está dizendo? Está dizendo que os pedestres poderão aumentar o seu percurso, tá? Ou parar sobre a via, porque eles têm prioridade. Não, né, cara? Por mais que o pedestre tenha prioridade, ele não pode parar sobre a via. Tranquilo? Tá lá no artigo 69, ó. B. Uma vez iniciada a travessia em pista, os pedestres não deverão aumentar o seu percurso, demorar-se ou parar sobre ela, sem necessidade, tá? Então, o gabarito da questão D, porque a questão está pedindo a incorreta. Então, a A, a B e a C estão corretas. Tranquilo? Sigamos aí para a próxima questão. Questão número 3. Com relação aos pedestres e aos condutores de veículos não motorizados, julgue o item. Para cruzar a pista de rolamento, o pedestre tomará preocupações de segurança, sendo obrigado a utilizar as faixas ou passagens a ele destinadas, sempre que estas estiverem a uma distância de 150 metros dele. Certo ou errado? Sim ou não? Como diz o pessoal da igreja, o pessoal que é pastor, nada contra, tá? Eu só acho legalzinho quando eles falam sim ou não, tá? E aí, tempo? Bem, cara, questão bem tranquila, questão bem tranquilinha, tá? E aí, sim ou não? Certo ou errado? Isso aqui é uma questão CESP, tá? Mas que também comprou esse assunto que a gente está estudando, os pedestres, tá? Questão E. Vou dar no Celso Portiolli agora. Errada! Por quê, pessoal? Não é 150 metros, é até 50 metros. Está lá no artigo 69 também do Código de Trânsito. Ok? A questão número 4 diz o seguinte: com relação aos pedestres e aos condutores de veículos não motorizados, julgue o item. Nos locais em que houver sinalização semafórica de controle de passagem, será dada a preferência aos pedestres que não tenham concluído a travessia, mesmo em caso de mudança do semáforo, liberando a passagem dos veículos. E aí, cara? Questão certa ou questão errada? Tempo! Querido estudante, conseguiu acertar essa questão? Coloca aí nos comentários do vídeo, cara, pra gente saber se você acertou ou não. O que você achou dessa questão? Tava fácil? Tava difícil? Coloca aí nos comentários, cara, é importantíssimo pra gente ter esse feedback aí de você. Cara, essa questão aqui está certinha, olha só. Nos locais em que houver sinalização semafórica de controle de passagem, será dado preferência aos pedestres que não tenham concluído a travessia, tá? Mesmo em caso de mudança de semáforo, liberando a passagem dos veículos. Então, o pedestre está no meio da passagem, abriu o sinal, a preferência é do pedestre. Lembrando que é o único caso que a palavra pedestre vem junto com a palavra preferência. Nas outras situações, o pedestre ele sempre tem prioridade, preferência só quando ele está atravessando a rua e o semáforo abriu e ele está no meio da via. Aí ele tem preferência, ok? Gostou? Gostou desse bizu, cara? Esse bizu é só para quem estuda aqui com o professor Renatão, né? Eu já te falei como é que você agradece um bizu desse. Então, fica ligado aí, beleza? Então vamos lá, questão número 5. Com relação aos pedestres e aos veículos condutores não motorizados, julgue o item. O ciclista montado e trafegando em sua bicicleta equipara-se ao pedestre em direitos e deveres?
O ciclista, olha só, montado, em cima da bicicleta, pedalando a bicicleta. E aí, é considerado pedestre? Tempo! Daí, cara, o que tu me diz? Questão E, Celso Portioli. Errada! Olha só, pessoal. Olha só. Artigo 68, parágrafo 1º do CTB. O ciclista Vou até circular aqui para vocês. Ó. O ciclista desmontado. E aqui diz que é montado. Empurrando a bicicleta. Ele do ladinho da bike dele. Equipara-se ao pedestres em direitos e deveres, tá? Se ele estiver pedalando a bicicleta, ele não é considerado pedestre. Olha aí que bizu, olha aí que dica, né? E olha aí aonde as questões guardas municipais, motoristas fazem a pegadinha. Questão da CESP, cara. Isso é uma questão da CESP, tá? Uma das bancas mais temidas e faz uma pegadinha marota dessa. Vamos lá? Questão número 6 aí na tela para você. Põe na tela, amarela. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, assinale a alternativa correta de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro. Nos trechos urbanos de vias rurais e nas obras de arte a serem construídas, não precisa ser previsto passeio destinado à circulação dos pedestres que poderão, nessas condições, usar acostamento. Item B. Os pedestres que estiverem atravessando a via sobre as faixas delimitadas para este fim terão prioridade de passagem, ainda que sejam em locais com sinalização semafórica. Item C. É assegurado ao pedestre a utilização dos passeios ou passagens apropriadas das vias urbanas e dos acostamentos das vias rurais para a circulação, sendo vedado à autoridade competente permitir a utilização de parte da calçada para outros fins, mesmo que não haja prejuízo ao fluxo de pedestres. Item D. O ciclista desmontado e empurrando a bicicleta possui direitos e deveres diferentes do pedestres. A gente acabou de ver isso. Item E. Nos locais em que houver sinalização semafórica de controle de passagem, será dada preferência aos pedestres que não tenham concluído a travessia, mesmo em caso de mudança de semáforo, liberando a passagem dos veículos. Tempo! Minha campainha agora pareceu um cabrito, mas vamos lá. E aí, querido estudante? Conseguiu achar ou não? Cara, gabarito dessa questão, gabarito E. Cobrou o mesmo assunto que a gente viu aí nas questões anteriores, tá? O item A está incorreto porque diz que não precisa. E não, olha só, o artigo 68 diz que deverá ser previsto passeio destinado à circulação de pedestres. O item B diz que os pedestres que estiverem atravessando a via sobre as faixas delimitadas para este fim terão prioridade de passagem, ainda que seja em locais com sinalização semafórica. Olha só, exceto nos locais, tá? E não, como diz aqui, ó, ainda que, não, é exceto, tá? E o item C também está errado porque diz o seguinte, ó, é assegurado ao pedestre a utilização dos passeios ou passagens apropriadas das vias urbanas e dos acostamentos das vias rurais para circulação, sendo vedado, tá? Esse sendo vedado aqui, ó, diz que a autoridade competente não pode, e aqui diz que pode, ó. Aqui não, né? A lei, né? A lei. Ó, artigo 68 diz que podendo, a autoridade competente pode destinar outro fim, tá? E o item D diz que o ciclista desmontado, vamos ver aqui, ó, ciclista desmontado empurrando a bicicleta possui direitos e deveres diferentes do pedestre. Não, ele desmontado, ele equipara-se a pedestre. Então, gabarito da questão, gabarito E, ok? E aí, querido estudante, gostou dessas questões? E se tocar no seu coração essas questões, depois você pode fazer aquele apoio aí no canal do YouTube do Professor Renatão
um Pix de qualquer valor. Beleza? Um abraço, bons estudos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.